Olá, eu sou a Natália Olivetti, sou cardiologista do Centro de Medicina de Precisão em Cardiologia do Cardiogem. Hoje a gente vai falar sobre as genéticas das canalopatias. As canalopatias são doenças geneticamente determinadas causadas por defeitos iônicos dos cardiomiócitos que causam arritmias. Geralmente, acometem pacientes jovens e sem doença cardíaca estrutural, podendo causar sintomas como desmaios, que são as síncopes, palpitações, sensação de coração acelerado ou arritmias potencialmente perigosas, podendo levar à morte súbita cardíaca em pacientes jovens. Uma dessas canalopatias é a síndrome de QT-longo. O intervalo QT é uma medida específica do eletrocardiograma que é feita do início da onda QRS até o final da onda T. Essa alteração, um aumento do intervalo QT, pode estar associado a uma canalopatia chamada síndrome de QT-longo. Essa doença, para fazer o diagnóstico da síndrome de QT-longo, a gente se baseia em um score chamado score de Schwartz, e uma pontuação acima de 3 pontos nesse score confirma o diagnóstico da síndrome de QT-longo. É importante também afastar outras causas para essa condição, como isquemia cardíaca, alterações no potássio e no magnésio do sangue, que são os distúrbios hidroeletrolíticos, alterações como bradicardias também podem afetar o intervalo QT, algumas medicações que prolongam a repolarização e miocardiopatias. Na ausência dessas condições e fazendo uma pontuação de critérios de Schwartz acima de 3, a gente confirma o diagnóstico de síndrome de QT-longo. Assim como a síndrome de QT-longo, também pode ser feito o diagnóstico através da medida seriada de intervalo de QT no eletrocardiograma acima de 480 milissegundos. Da mesma forma, a síndrome de QT curto também é uma outra canalopatia que se apresenta como uma imagem espelho em associação a essa. Também pode apresentar como síncope em pacientes jovens e morte súbita cardíaca, e o diagnóstico é feito quando a medida do intervalo QT ela é menor do que 340 milissegundos em eletrocardiogramas repetidos e na ausência de causas secundárias que possam explicar essa alteração. Enquanto na síndrome de QT-longo, o aumento, o prolongamento da repolarização vai levar à alteração de aumento do intervalo QT, predispondo a arritmias ventriculares, na síndrome de QT curto, o encurtamento dessa repolarização também predispõe a arritmias ventriculares, ambas associadas a risco de morte súbita cardíaca. Na síndrome de QT-longo, há atualmente 15 genes descritos, mas 3 deles são os genes chaves principais, que são KCNQ1, KCNH2 e SN5A. Quando a gente pede um teste genético, pensando em síndrome de QT-longo para um paciente que tem a suspeita ou diagnóstico clínico confirmado, a chance do teste genético vir positivo é de 70%. E nos demais 30%, o paciente mantém a suspeita ou confirmação diagnóstica a critério clínico, porém sem ter encontrado uma causa genética para essa alteração. Já na síndrome de QT curto, a chance de encontrar uma mutação, uma variante patogênica no teste genético é em torno de 30%, ou seja, mesmo com a suspeita clínica, a chance de conseguir encontrar e identificar uma causa genética é mais baixa. Na síndrome de QT-longo, a gente pode diferenciar com algumas apresentações clínicas. Esse caso, por exemplo, uma paciente de 42 anos que teve desmaio, ou seja, síncope com esforço físico enquanto estava correndo, e ela tinha um caso de morte súbita cardíaca. O pai faleceu subitamente aos 45 anos de idade. O eletrocardiograma dela demonstra essa alteração, e o teste genético identificou uma variante patogênica no gene KCNQ1 associado à síndrome de QT-longo tipo 1. Esses pacientes precisam ter o cuidado de evitar esforço físico, principalmente corrida e natação, além do tratamento farmacológico.
Um outro caso, uma paciente jovem de 10 anos, cuja mãe tinha síncopes, que são desmaios, e tinha sido diagnosticada como epilepsia. A mãe dessa paciente faleceu aos 29 anos. A paciente, então, realizou eletrocardiograma para rastreamento familiar e foi detectado uma alteração do tipo síndrome de QT longo, por aumento do intervalo QT, e o teste genético identificou uma variante patogênica no gene KCNH2. Para esse perfil de pacientes, além do esforço físico, há uma importância muito grande de se recomendar evitar estresse emocional, ruídos, alarmes, barulhos muito altos. Existe uma preocupação maior no puerpério, que é depois que essas mulheres têm filhos, e uma preocupação muito grande em evitar fármacos, medicações que prolongam a repolarização e podem exacerbar essa condição clínica. Eventualmente, a síndrome de QT longo pode gerar arritmias do tipo torsade-de-pointes e arritmias polimórficas que podem ser degeneradas em fibrilação ventricular. Daí a importância de se fazer uma avaliação e uma estratificação de risco quanto à necessidade de tratamento não só farmacológico, mas também dispositivos cardíacos implantáveis para tratamento de arritmias potencialmente fatais. Já a síndrome de QT longo tipo 3, eventos podem ocorrer em pacientes durante o repouso. Aqui um exemplo de uma paciente que teve parada recuperada do irmão aos 40 anos assistindo televisão e uma morte súbita cardíaca do tio aos 30 anos. Nesse contexto, foi feito eletrocardiograma para investigação familiar que detectou alteração no eletrocardiograma e o teste genético